Túlio, tá por aí? Pode ser, Túlio. Bom dia. Claro, pode ser sim. É um prazer estar aqui e contem com a gente no Itamaraty para a gente chegar à COP28 com uma ideia e um conceito muito forte do Brasil unido, né? A gente já tem a nossa assessoria parlamentar, a AFEPA, aqui no Itamaraty, completamente engajada para apoiar o Congresso Nacional na COP de Dubai. Então, continuem contando com a gente em relação a isso, todos os aspectos de credenciamento, de logística, enfim. A FEPA está lá e eles têm acompanhado a delegação substantiva do Itamaraty, do governo brasileiro, nas negociações da COP. Há décadas. Então, eles têm uma experiência muito forte, vai ser bom a gente contar com eles lá também. Em relação ao aspecto mais substantivo, a gente realmente vê a COP28 como uma COP histórica no marco do regime. E para o Brasil é ainda mais importante porque uh, a COP de Dubai, ela marca um caminho muito claro de agora até a COP de Belém, a COP 30, que a gente o Brasil se ofereceu para sediar em 2025. Essa COP de Dubai vai ter como principal tema de negociador o chamado balanço global do Acordo de Paris, que em inglês é o Global Stocktake, a sigla é o GST, que é uma sigla que vocês vão ouvir muito, e basicamente o GST é o momento em que todas as partes no Acordo de Paris elas se reúnem para avaliar qual que é o estado de implementação da resposta global à mudança do clima. Então, se a gente considera o Acordo de Paris uma política pública, um instrumento de política pública internacional, é o GST que vai ser o marco de avaliação se essa política pública é efetiva ou não. Então, por conta disso, a gente espera que a COP de Dubai ela vai ser a mais importante COP desde a COP 21, em que o próprio Acordo de Paris foi adotado. Na COP 21, os países apresentaram sua primeira rodada de contribuições nacionalmente determinadas, aí uma segunda sigla, vocês vão ouvir bastante, as chamadas NDCs, o ciclo periódico de apresentação das NDCs, desses compromissos dos países do Acordo de Paris, é a espinha dorsal do Acordo de Paris. Então, por isso que é tão importante o GST. O ciclo ele começa com a apresentação de todas as NDCs nacionais, e aí uma etapa intermediária do GST, que informa tanto a cooperação internacional, de um lado, como também as partes na apresentação de sua segunda NDC. A segunda NDC ela vai ser apresentada pelos países em 2025, que vai ser quando o Brasil vai sediar a COP30. E é daí a importância do caminho do GST em Dubai até Belém. Esse caminho de 2 anos, ele também coincide com a estreita janela de oportunidade que o painel intergovernamental de mudança do clima, aí uma outra sigla, o IPCC, ele alerta que a estreita janela é a última chance que a humanidade tem para manter o aumento da temperatura em 1,5 graus. Para além de 1,5 graus, a ciência realmente não tem condições de prever o que pode acontecer, porque a mudança do clima é realmente muito complexo, a gente não tem ainda as tecnologias, mas o que a gente pode indicar com o IPCC é que a ciência agora
ela alerta para riscos muito mais agudos, muito mais graves em relação à mudança do clima do que o apontado pelo IPCC em 2014, no relatório anterior, que, na verdade, baseou o Acordo de Paris. Então, o Acordo de Paris ele tem objetivos de temperatura de 2 graus e 1,5 grau. Só que ele se baseou no relatório de avaliação do IPCC de 2014. Desde então, o último ciclo de avaliação do IPCC ele foi concluído em março desse ano. E aí ele sim avalia que os riscos que foram apontados quando o Acordo de Paris foi adotado, agora, por conta de avanços científicos em sensores, etc., eles são mais agudos do que anteriormente. Então, o Brasil vai à COP de Dubai com esse senso de responsabilidade de que o caminho de Dubai até Belém ele vai determinar o futuro da mudança do clima. E mais ainda, esse caminho ele vai determinar se o objetivo último da Convenção Quadro, que foi adotado aqui no Rio de Janeiro, né, no Brasil, em 92, o objetivo último da Convenção é evitar interferência do homem, interferência antrópica perigosa no sistema climático. Se a gente superar o 1,5 grau, significa que a gente não vai ter conseguido alcançar o objetivo da Convenção Quadro. Então, a gente vem, o Brasil vai à COP de Dubai com um senso de responsabilidade muito grande em relação tanto à COP 30 como à COP 28, trazendo essa mensagem muito forte do 1,5 grau, mas também uma mensagem de que a mudança do clima, o combate à mudança do clima, deve estar alinhado aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU e aos esforços de erradicação da pobreza e de combate às desigualdades. Porque o IPCC também diz que um dos principais vetores de vulnerabilidade são desafios socioeconômicos. Então, é importantíssimo que o combate à mudança do clima e o alinhamento ao 1,5 grau também ocorra de maneira sinérgica com os objetivos de desenvolvimento sustentável. E aí o Brasil tem uma credencial muito forte, porque não só a gente se ofereceu para sediar a COP30, mas também o Brasil ele foi um ator determinante tanto na concepção do regime de mudança do clima, lá atrás, em 92, como também para o surgimento do conceito de desenvolvimento sustentável como um princípio da mudança do clima, do combate à mudança do clima, e também dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, basicamente, são essas três linhas que vão orientar a diplomacia brasileira. A primeira, a responsabilidade do Brasil como presidência prospectiva da COP30. A segunda, esse compromisso e essa busca pelo 1,5 grau. E a terceira, a defesa do desenvolvimento sustentável de forma alinhada com o combate à mudança do clima. E é claro, então, a gente espera, como Itamaraty, que a gente tenha um diálogo muito forte, tanto com o Congresso Nacional e os representantes do Congresso Nacional que vão estar lá em Dubai, mas também com a sociedade civil. A gente vai ter uma delegação recorde, quase 3 mil pessoas, e isso fortalece a presença do Brasil, justamente é um momento em que a gente também volta com um senso de liderança, de liderar, por exemplo, com um senso de responsabilidade muito grande. Então, contem com a gente no Itamaraty para participação de vocês lá em Dubai. Obrigado. Muito obrigado, Túlio. Eu já vou colocar uma sugestão aqui de encaminhamento, de passar aí para a Anatônia. Eu queria preparar um paper da Frente Ambientalista com essas informações básicas. Tá?
considerem, entendeu, que um monte de sigla, o que é que está em jogo e tal, né? Esse tipo de informação básica é muito importante para a gente ter incidência, entendeu, dos parlamentares. Então, se puder colocar aí meia página, tá? E passar aí para a Lídia, que aí depois a gente organiza isso aí. Não é um panfleto para distribuir lá, é uma coisa para a gente entregar em mãos, entendeu, de cada parlamentar. Anatone, Túlio, se puder também colocar o contato da pessoa do Itamaraty que vai estar lá presente, que você falou, aqui no chat para a gente. Perfeito, perfeito. Obrigada. Obrigado. Vou pôr meu contato também, tá? Anatone parece que não chegou ainda. Marina, Hum, bora lá. Vamos lá, deputado. Prazer estar com vocês aqui de novo. Deixa eu ver se eu consigo dar share screen aqui na minha tela para compartilhar um pouquinho com vocês. Tá todo mundo vendo? Sim, Marina. Maravilha, pessoal. Bom, para quem não me conhece, eu sou Marina Marçal, sou head de diplomacia para cidades na C40 Cities, que é um conjunto, né, uma organização internacional não governamental que trabalha com o eixo de engajamento de prefeitos e prefeitando hoje com mais de 100 cidades engajadas. E o contexto da COP28, acho que vão ter alguns temas chaves, né, que se conectam com o que o Túlio trouxe. Lembrar como ele colocou a questão do GST como um grande tema-chave, essa primeira rodada que a gente faz de análise de em que panorama estamos e o quanto a gente precisa avançar na ambição das nossas próximas NDCs, aí considerando o censo de emergência climática. Então, essa primeira rodada do GST formal, né, ela é super importante, inclusive porque em 2025, na COP30 no Brasil, em Belém, acontece a rodada de atualização da NDC. Então, a gente precisa saber o quão perto ou longe a gente está de atingir as nossas metas e o quanto as nossas metas são ambiciosas o suficiente ou não, de acordo com esses dados que vão ser apresentados na COP, né, esse ano. Esse é um primeiro ponto aí que eu acho importante de compartilhar com vocês, considerando a conexão da COP28 com a COP30 no Brasil. O segundo ponto que eu queria trazer é o quanto essa COP vai trazer uma atenção para a questão da eliminação dos combustíveis fósseis. Esse é um grande ponto de pressão que se pretende, né, trazer para essa conferência e, como nem todos os países conseguem trazer uma proposição ambiciosa nesse sentido, e lembrar que as NDCs também elas não têm um foco em específico em eliminação, né, de phase-out, de uma transição para a eliminação de combustíveis fósseis, como a gente vai ter dificuldade, né, de trazer esse tema com a força que a gente gostaria, talvez, para essa década, principalmente porque estamos fazendo a COP num país que ainda é muito dependente de combustível fóssil, assim como o Brasil, assim como foi ano passado no Egito. Um outro destaque que tem se dado é a questão das cidades. Então, esse é um ponto que eu queria trazer para vocês. Vocês vão ouvir muito falar da eliminação dos combustíveis fósseis, do phase out for fossil fuels, e, em paralelo a isso, o papel que as cidades têm em fazer a implementação no nível local para ajudar os países partes a implementar a NDC, a atingir as metas que estão na NDC dos seus países. Então, essa COP acaba tendo um destaque muito grande para as cidades, digamos, como um plano B, se a gente não conseguir o sucesso que a gente gostaria para a eliminação de combustíveis fósseis, que é o ponto principal de pressão
para além da questão do GST. E aí, aqui na tela, eu estou trazendo para vocês a programação como um todo, né, para vocês conseguirem pensar como acontece essa logística estratégica. Essa COP ela vai ter um destaque muito grande, no geral, para a primeira semana. A gente tem a abertura no primeiro dia, dia 30, Lídia está acompanhando bem uma série de parlamentares que estão programando a sua viagem ali para chegar no dia 1º ou chegar no dia 2, acompanhar mais ou menos até o dia 6, que é o dia de cidades. E a gente tem um grande destaque logo nos dias 1 e 2, que é o World Climate Action Summit, é organizado pela presidência da COP28, com líderes de alto nível, mas também nesses 2 dias vai acontecer o LCAS, eu vou escrever aqui, que é o Local Climate Action Summit, e na verdade vai dar esse grande destaque para o papel que as cidades têm em gerar empregos verdes no nível local, em avançar com a adaptação, em entregar uma implementação no nível local que pode ajudar os países partes a cumprirem as metas que colocaram na questão da NDC, Local Climate Action Summit. Se vocês ouvirem falar disso, esse grande destaque que as cidades vão ter. Essa conferência ela vai acontecer na Blue Zone, ela pretende trazer um grande protagonismo para os prefeitos, repetir aquela grande foto que aconteceu no Acordo de Paris em 2015, né, com prefeituras ali do mundo todo. Ele está sendo organizado pela Bloomberg, com o apoio da presidência da COP28 e a Rede C40 de cidades. A gente vai ter uma sessão específica para o Brasil no dia 2, na parte 2 de dezembro, na parte da tarde. A gente vai ter só algumas prefeituras falando, alguns governadores falando, e a ideia é ter essa conversa de como as cidades podem avançar com a ambição e o nível de implementação, com grande destaque para a questão da adaptação, que é um grande tema para a COP desse ano também, e que o Brasil, sem dúvidas, pretende apresentar como vai avançar na questão da adaptação nessa COP, né? O pavilhão do Brasil, ele vai ter a abertura no dia 1º de dezembro, ali às 9 horas da manhã, pretende muito falar dessa questão das cidades, da questão de adaptação e como o Brasil pretende trabalhar com esse nível de integração multinível do governo federal, passando pelos estados até as cidades, nessa integração com os entes subnacionais, que Túlio sabe muito bem o quanto é importante essa governança multinível que a gente chama para a questão do GST também. A gente tem, no dia 3 de dezembro, uma novidade para essa COP. É uma primeira COP que vai trabalhar com o tema de saúde, né? E eu queria destacar o quanto esse tema é caro para o Brasil, principalmente, como a Lídia falou, essa onda de calor que a gente está passando aqui no Rio de Janeiro, mas secas extremas, chuvas extremas, eventos extremos que o último relatório do IPCC já mostrou que vão acontecer com cada vez mais frequência, né? Então, olhar para os impactos que a mudança do clima vai trazer para a questão da saúde. É a primeira vez que a gente tem uma COP dando destaque a esse tema, mas que também vai falar de paz, vai falar de recuperação, e no ano que a gente tem intensificação de algumas guerras, né? Eu acho que pode trazer um eixo importante sobre a dependência de combustível fóssil para a geração de energia e o quanto isso pode impactar em alguns acordos de paz, como a gente tem visto a situação agora entre Israel, a questão da Palestina, mas também não esquecendo dos impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia na questão energética. Dia 4, a gente vai ter o dia de finanças junto com gênero e a questão da accountability. A accountability é um termo super importante, que é a questão da transparência, que está super ligada ao GST. Dia 5, a perspectiva de energia, indústria, Just Transition, Indigenous People. Acho que foi um dia que misturou demais os temas aqui, talvez excessivamente. Primeiro, por conta do quanto o tema de transição energética é importante para o Brasil, né? Há muito interesse hoje em dia na questão das eólicas offshore no Brasil. Estou muito interessada também em acompanhar o que vai ser apresentado nesse dia.
por parte do Brasil também no dia 5, vai haver o anúncio, a verdade global, desculpa, do C40 sobre um acelerador da questão de água e essa integração com cidades no dia 5 de manhã. Quem tem interesse de acompanhar essa questão de água, às vezes tem, né, muito interesse de alguns parlamentares específicos, do Nordeste. Deixa eu ver o que eu passei. Dia 6 é o grande dia das cidades, né? Mas ele também fala dessa ação multinível que vai ser muito abordada nessa COP, essa ação entre governo federal, estados, municípios, maior integração e implementação local com as cidades, mas também eu destacaria aqui, por que não, a importância das parcerias públicos-privadas para a gente entregar uma boa COP30, né? Como a gente trabalha com esses outros eixos subnacionais, estatais ou não, para avançar na agenda de clima, com destaque também para transportes e urbanização e desenvolvimento no nível local. Dia 7, né, é um dia de descanso, mas quem acompanha as COPs como eu sabe que acaba sendo um dia de uma chuva de eventos paralelos. Eu já fui chamada acho que para uns 3, 4 sobre que o Brasil, e aí a Ana Toni pode falar como ninguém, já foi chamada para assinar mais de 14 declarações nessa COP. E eu também tenho um comentário sobre isso, mas acaba que o dia 7 não é um dia de descanso para quem acompanha negociações, tem muitos eventos paralelos aí, mas costuma ser o dia que a turma que vai para a primeira semana vem voltando para o Brasil. Dia 8 a gente tem juventudes, educação, questão das crianças. Dia 9, natureza, uso da terra e um destaque aqui para oceanos. Salvo engano, a gente não teve ainda dia de oceanos. Esse é um dia que sempre foi muito importante para o Brasil nas COPs, porque fala de natureza, de uso da terra, então de desmatamento. A gente sabe que o maior nível de emissões de gás de efeito estufa no Brasil está concentrado em uso da terra, e é por isso que o Brasil fortaleceu suas ações de comando e controle de fiscalização para a questão do desmatamento, com uma redução significativa que a gente vai apresentar nessa COP. E é isso, né? Resolvendo a questão do desmatamento, a gente precisa ir para o segundo passo. O desmatamento era o problema, era o desafio. O segundo passo é avançar para as oportunidades, que é o que a gente tem falado aqui nessa reunião, que eu acredito que estejam na questão da energia. E a Ana também pode falar um pouquinho mais de oceanos, né? Que ela tem liderado essa parte da iniciativa, o quanto os oceanos têm sofrido aí com a mudança do clima, uma conexão também com biodiversidade, né? O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo. Dia 10, a questão da alimentação, da agricultura e da água. Os dias 10, 11, uma parte ali do 12, as negociações finais. Eu vou parar por aqui para a gente poder se ver, mas queria destacar um ponto assim negativo que eu traria de atenção dessas últimas COPs tão baseadas em países de combustíveis fósseis, é que tem havido uma proliferação dessas declarações paralelas, de eventos paralelos, fora das negociações, né? O Alerta do Brasil está recebendo 14 convites só por enquanto para assinar declarações paralelas. Então, ao invés da gente ter um comum acordo entre os países partes e colocar isso nas negociações, fica uma série de compromissos voluntários ali, isso está vindo desde a COP de Glasgow, seja com metano, né? E acho que a última coisa que a gente precisa nessa década de ebulição de fervura global, como diz o Antônio Guterres da UNFCCC, é de promessas vazias. E isso está acontecendo muito. A gente não precisa mais de greenwashing de promessas vazias, a gente precisa avançar com a implementação. Então, fiquem alertas aí para essa série de declarações paralelas que vão acontecer. Acho que algumas são muito importantes, mas pensar também como o Brasil pode ouvir o que vai acontecer nessas negociações paralelas, nesses eventos paralelos, ouvir o que vai acontecer nas negociações formais e para os parlamentares e seus assessores trazer para o Brasil, transformar isso em projeto de lei, porque é assim que a gente pode avançar com um legislativo que auxilie o executivo, que auxilie o governo federal, que auxilie as cidades, né, a avançar com projetos de lei que nos ajude a implementar, a avançar dentro da agenda de clima. Obrigada, deputado. Vou parar por aqui, vamos ver se a Ana chegou, se a gente passa para a Estela.
Chegou, chegou. Muito obrigado, Marina. Mesma coisa, Marina. Eu vi que aqui já teve várias indicações e coisas de materiais que a gente pode dar, mas eu penso que aquilo que é básico do ponto de vista de situar, e aí depois, evidentemente, a gente passa essas outras coisas com contribuições mais de conteúdo, tá? De fundo para intervenção para os parlamentares. Ana Toni. Bom dia, eu não sei se vocês me veem, você me vê? Bom dia, agradeço aqui o convite, é muito bom estar com vocês. Então, estamos aí, menos de uma semana agora já para a COP, então estamos aqui nos preparando, vi que o Túlio já comentou também, Marina também, então vou tentar resumir um pouco da perspectiva aqui do Ministério de Meio Ambiente, como secretária do Clima, como é que a gente está vendo a inserção do governo, né, nessa COP. Acho que já foi explicado, né? Dentro da COP são esses três COPs dentro de uma, a da negociação, que eu tenho certeza que o Túlio já falou bastante aí da missão 1.5, do GST, do Global Stock Taking, então deixar ali. A Marina acabou de mencionar que é essa ação da presidência, que esse grande número de declarações que estão acontecendo, umas melhores, outras piores, mas ela está absolutamente correta em dizer que não dá para a gente medir o sucesso ou não sucesso da COP a partir de números de declarações, porque está sendo muito difícil de acompanhar essas declarações, saber se elas foram implementadas ou não, então são acordos voluntários, e, logicamente, a grande feira, né, que onde tem muitas negociações paralelas, os pavilhões, né, onde teremos também nós o Espaço Brasil, o pavilhão do Brasil, que já deixa aí o convite a todos e a todas. Olhando esses três lugares, né, dentro da COP, da perspectiva aqui do MMA, e acho que combinando ali com o Itamaraty, acho que a gente tem dois grandes, talvez, objetivos em dizer se essa COP teve sucesso ou não, e teve sucesso ou não para o Brasil. Acho que já foi bastante colocado, que é o alinhamento do balanço global com 1.5. Ela é fundamental para o sucesso da COP30, então nós termos aí um balanço geral, o Global Stock Taking, alinhado com 1.5, as metas de ambição alinhadas com metas de implementação, é o que vai nos dar esse termômetro. A COP28 teve sucesso ou não teve sucesso. O segundo grande tema que eu acho que vai nos dar esse termômetro, principalmente para nós brasileiros, da COP for um sucesso ou não um sucesso, é que o Brasil tem sido, nos últimos anos, a gente vai para as COPs e a gente gasta todo o nosso tempo nos defendendo, e muito por causa do desmatamento e o que o último governo fez em relação à pauta ambiental. Então, íamos para as COPs e o único tema que a gente conseguia discutir era não desculparmos sobre o desmatamento da Amazônia. Então, era quase vergonhoso, né? Então, acho que para essa COP, mais uma medição se a COP vai ser boa para o Brasil ou não, se o Brasil se coloca de uma outra maneira, se as conversas de parlamentares do governo federal não é mais falar só sobre desmatamento, porque ainda bem o desmatamento está caindo e caindo rapidamente, mas é colocar o Brasil como provedor de soluções climáticas. E aí os parlamentares têm um papel fundamental nesta postura de nós, governo federal, parlamentares, governos subnacionais, setor privado, sociedade civil, de colocarmos o Brasil neste lugar que somos, que é um Brasil que tem ambições climáticas. O presidente Lula já colocou isso como um dos pilares, né, do governo federal, mas queremos nos colocar para a sociedade internacional como provedores de soluções climáticas em diversas áreas. Na área de, logicamente, combater no desmatamento, mas na área de agricultura de baixo carbono, na área de energia. Então, a gente ter este olhar e não chegar lá numa atitude defensiva
de apontar o dedo, olha aí o que outro país não fez e aquele país não fez. Muito mais do que isso, eu acho que a nossa atitude poderia e deveria ser muito mais mostrar as possibilidades deste Brasil como provedor de soluções climáticas, tentando trazer cooperação, investimento para o Brasil, porque sim, somos um país com uma grande vantagem comparativa e temos que transformá-las em vantagens competitivas. Vão ter diversos eventos. No próprio pavilhão do Brasil, nós temos 120 eventos já organizados, que foram decididos através de um comitê que tinha setor privado, sociedade civil, governos subnacionais e governo federal. Então, vão ter diversas agendas no próprio pavilhão do Brasil, que é interessante, e eu adoraria que todos fossem, participassem o máximo possível, mas também vai ser muito fundamental a voz dos nossos parlamentares nos outros pavilhões, falando com outros parlamentares, trazendo, não dando segurança para este Brasil provedor de soluções climáticas. Então, apesar de muitos, já tem sim um cronograma, né, de eventos que está na página tanto aqui do MMA quanto do Itamaraty, mas da Apex também. Então, a gente vai colocar aqui o link de todos do pavilhão, de todas as agendas, mas eu acho que mais do que isso, como eu falei, a COP é um lugar para a gente interagir com os outros países, com os outros parlamentares de fora, e como vão muitos brasileiros, a tendência nossa é a gente ficar muito entre nós. Então, aqui vai um apelo para que todos nós, né, tentamos trazer essa visão de Brasil, provedor de soluções climáticas. Nós estamos liderando pelo exemplo, fizemos a revisão da nossa NDC, estamos chegando com muitas boas propostas aí da missão 1.5, de um possível instrumento de pagamento de florestas, olhando para o ciclo de adaptação que a gente vai começar a trabalhar nele aqui no Brasil. Então, é chegar de cabeça em pé, não, obviamente, sem arrogância aqui em parte do governo federal, mas mostrando que sim, sabemos a nossa responsabilidade, estamos lidando com a nossa responsabilidade e sim precisamos também da cooperação internacional para que nos ajude e podemos ser esse lugar de solução climática. Então, acho que é um pouco nessa vertente. Eu vou passar o tempo todo lá na COP, então fico também à disposição dos parlamentares, se for necessário, Newton, de poder ajudar em alguma coisa, fico aí à disposição. Agradeço aí pela atenção. Obrigado. Obrigado, Anatone. Eu vou, inclusive, Lídia e João, podia ajudar, além de ter essas informações básicas, tá? Como subsídio para os parlamentares, tem a lista, evidentemente, de todo o conjunto da programação. Mas, de repente, pela Frente Ambientalista, a gente pode indicar, sugerir também alguns eventos para os parlamentares. E aí, Anatone, você conhece um pouco os parlamentares, né? Então, provoca, entendeu? A hora que achar que de repente é legal o parlamentar participar de espaços outros que não só do Brasil, provoca, chama, entendeu? Né? Instiga, tá? Então, acho que isso é muito importante, concordo com você. Está aqui já com a gente aqui o Túlio, a Carol, tá? Então, vamos ouvir a Estela. Estela, obrigado por aceitar o convite. 10 minutos aí, Estela. Não, eu que agradeço o convite, estar aqui com pessoas que eu admiro tanto, né? E é um prazer sempre estar na companhia de vocês. E a sorte de ser a última a falar é que você tem muito do que eu já tinha pensado em falar, já foi dito, eu posso só fazer comentários em cima de alguns apontamentos que foram feitos pelas pessoas que me antecederam, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Estela Rechman, sou especialista em política climática do AC. Não vou estar presente nessa COP, mas vou acompanhar remoto, então o que vocês precisarem remotamente podem contar comigo. Eu vou tentar estar o mais disponível possível, pelo menos o máximo que a minha filhotinha pequenininha deixar.
Mas eu queria primeiro fazer um comentário em cima da fala do Túlio, né, que destacou, assim como as pessoas que seguiram ele, mas destacou muito o papel do GST, e eu acho que ele está certíssimo, né, na análise de que a COP30 e o ciclo de revisão das nossas metas começa com a avaliação, né? O Acordo de Paris, ele, quando foi desenhado, ele previu justamente um mecanismo de aumento de ambição que começa com esse balanço global, com esse olhar para o que está sendo feito, para o que essa avaliação, né, que o Túlio mencionou de como está a implementação do Acordo de Paris, mas ele deve olhar para frente. Então, ele deve trazer, e eu acho que esse é o resultado mais importante que o GST tem que trazer de forma concreta, é um encaminhamento, um direcionamento do caminho a seguir. Então, quando o Túlio fala que a COP30, o sucesso da revisão dessas metas nessa década que é tão importante, que o IPCC já mostrou que é a nossa última oportunidade, o que a gente precisa é de uma decisão forte dentro, né, da estrutura do Acordo de Paris, ou seja, na decisão do Acordo de Paris, na CMA, que são as siglazinhas que aparecem, que tragam um encaminhamento, um direcionamento do que as próximas metas precisam fazer para fechar as lacunas que foram identificadas em mitigação, em adaptação e também em financiamento. Então, é muito importante que essa decisão não seja apenas um apanhado do passado, mas um encaminhamento para o futuro e que trace, né, esse caminho que o Brasil vai precisar percorrer até a COP30. Um comentário que já foi feito, né, de todos esses acordos setoriais que estão sendo planejados, parece que são 14, acho que o Túlio e a Ana podem me corrigir, então é um número assim, realmente enorme, e que, como foi dito, eles são de adesão voluntária, a gente, claro, é um sentimento um pouco dúbio, né, que a gente tem quando escuta sobre esses acordos, porque é melhor que se faça alguma coisa, né, que os países que, enfim, se não é possível chegar num consenso entre os 197 países, é melhor ter 30 ali chegando num acordo, por exemplo, em relação a florestas, ou como foi o metano na COP de Glasgow, mas isso acaba esvaziando, né, enfraquecendo o fórum principal, esse palco e esse espaço que a gente tem do multilateralismo, que é onde as decisões deveriam vir para todos. Então, fica aparecendo até na imprensa e para as pessoas, né, que teve um monte de coisa acontecendo, mas, na verdade, foi esvaziado o espaço mais importante. Então, acho que é uma preocupação e um alerta importante para a gente ter. Uma coisa que não foi falada aqui, mas que eu acho que o Brasil vai desempenhar um papel importante, isso mais na parte de negociações, do que propriamente um impacto direto e imediato aqui no Brasil, e que é um tema muito quente, né, nessa COP, é a decisão sobre o Fundo de Perdas e Danos, né, que o Brasil está desempenhando um papel muito importante nesse desenho. A gente tem um negociador no Comitê de Transição, representando os países em desenvolvimento, e acho que é também um dos grandes temas que vai decidir se essa COP foi boa ou não. É muito difícil a gente, no final da COP, falar se ela foi um sucesso ou um fracasso, porque nunca é um sucesso, né? A gente nunca avança tudo que a gente gostaria de ter avançado, são sempre passinhos incrementais, mas uma das coisas que para a sociedade civil é muito importante que a gente veja é uma decisão de um fundo de perdas e danos que realmente atenda aí a necessidade dos mais vulneráveis e que seja acordado e que seja colocado dinheiro também, né? Que ele não fique esvaziado. Eu acho que, de maneira geral, eu acho que a Marina trouxe isso um pouco também, o que a gente precisa para essa COP e daqui para frente é um comprometimento, um acordo entre os países sobre uma transição energética que precisa ser feita, né? Então, acho que o maior resultado que essa COP poderia trazer realmente seria um pacote, seja numa decisão do GST, né, desse balanço global que foi falado, seja em algum programa, na missão 1.5 que o Brasil propôs, seja no Mitigation Work Program, seja numa decisão de capa. Existem vários lugares possíveis para isso, mas seria muito importante que fosse dentro, né,
guarda-chuva da UNFCCC e não nesses acordos paralelos, mas realmente a gente começar a tratar, encarar de forma séria e objetiva a transição energética que o mundo vai precisar fazer. Que o Brasil está até bem preparado, assim, né, em certa medida, para isso. Não que a gente não tenha os nossos desafios, não que a gente não precise se preocupar com uma transição justa, aqui no Brasil também, mas comparativamente com o resto do mundo, a gente até tem uma fala que a gente pode dar os exemplos que a Ana Toni mencionou, mas o mundo precisa concordar, precisa dar esse passo no que seria essa transição justa e uma transição para longe dos combustíveis fósseis. Então, o sonho dourado para essa COP, eu acho que seria uma decisão do GST forte, fazendo um encaminhamento para as próximas rodadas de NDC, um comprometimento com uma eliminação ou uma redução dos combustíveis fósseis, e é importante que se diga que sejam todos os combustíveis fósseis, que a linguagem não seja restrita aos unabated, né, que são os que não podem ter as suas emissões abatidas com soluções tecnológicas. Então, vocês vão ouvir muito esses termos, né? Fossil fuels phase down, fossil fuels phase out, se vão ser todos ou não, se vão ser unabated ou não, mas que venha também acompanhado, obviamente, de prazos, de financiamento, de apoio para os países realmente conseguirem fazer essa transição. Eu quis falar esses destaques que, para a gente, né, de sociedade civil, seriam os mais importantes, mas existem muitos outros que foram mencionados aqui, até pela Marina, em adaptação, enfim, em vários outros temas. E eu queria falar um pouquinho sobre como o Brasil chega. A Ana Toni já falou, né, mostrou como o Brasil chega diferente nessa COP, e isso é muito importante que se diga, né? A gente tem resultados, a gente tem a NDC, a gente corrigiu a pedalada climática, que era um grande pleito, né, da sociedade civil, que isso fosse feito, até porque o Brasil se coloca como um líder climático, quer se colocar nesse papel de liderança climática internacional. A gente não podia estar ali violando o Acordo de Paris, então isso foi uma mudança muito importante, ainda que a gente esteja voltando a uma ambição de 7, 8 anos atrás, né, de 2015, era necessário a gente, pelo menos, corrigir aí o retrocesso que a gente teve no governo anterior. Tem a questão dos números de desmatamento, que a gente chega com esse resultado importante, mas eu acho que um cuidado, e aí seria o meu apelo principal, né, a esse grupo que está aqui reunido, é uma preocupação com o Congresso Nacional, para que a gente não tenha um discurso para fora, que a gente se coloca como um líder, né? Que a gente se coloca na liderança. O Túlio falou, a gente ajudou a construir a própria Convenção Quadro em 92, ajudamos a construir o Acordo de Paris, seremos a sede da COP num momento chave, na década crítica, na hora de rever as metas. A gente vai sediar a COP mais importante desde o Acordo de Paris, mas dentro de casa a gente tem um governo comprometido, fazendo ações, mas dentro de casa a gente também tem um Congresso que tenta minar esses esforços e que atrapalha muito. Então, a gente não pode chegar na COP30, por exemplo, com o PL do marco temporal com seus vetos derrubados. E isso é uma coisa que, se a gente chegar lá, a gente vai ter que se explicar. É muito ruim a gente ter essa imagem e também o potencial destrutivo de certos projetos no Congresso, né? A gente pode falar aqui do PL da garagem, pode falar de licenciamento. Eu sei que esse grupo aqui é bastante engajado, mas então não adianta a gente querer se colocar no mundo, né, exterior, né, para o internacional, como essa liderança, e aqui dentro a gente ter esses esforços minados. Então, queria fazer esse lembrete, né, de situações que a gente pode ser questionado lá, principalmente a depender aí do que vai acontecer amanhã na votação. Mas acho que era isso. Fico aqui disponível para conversas e dúvidas, enfim, se alguém quiser falar especificamente de algum desses temas, eliminação de combustíveis fósseis, enfim, qualquer um desses temas eu estou aqui à disposição. Priante. Já chego aí. Tá, já chego aí. Tá bom, beleza, já estou indo.
Obrigado, Estela. De fato, ontem mesmo estava conversando a liderança do governo por causa do especial marco temporal e Mata Atlântica. Tá? Então, isso aí a gente não sabe ainda o que vai acontecer na quinta-feira. Tomara que, de repente, caia a própria reunião. Entendeu? Tá? Túlio, Carol D'Artora, comentar alguma coisa? O que eu combinei aqui, Túlio, Carol? É que, de repente, a Lídia e aí o João pode ajudar, e colocar um pouco essas informações básicas, como, assim, colocar todo mundo no mesmo filme, o que é que está rolando o que vai rolar na COP, algumas indicações de eventos, tá? E partilhar, evidentemente, esses documentos aí que tem muito subsídio, mas é uma coisa muito simples para o conjunto dos parlamentares. Então, Túlio, Carol, querem usar a palavra? Oi, Nilton, tudo bem? Oi, pessoal. Bem, estou acompanhando desde o começo da reunião. Agradeço aqui as falas, né? Acho que a gente está tão envolvido no assunto na dinâmica do Congresso, do Parlamento, nos diversos projetos que tramitam em tantas áreas, né? Que é muito bom ouvir pessoas que estão por dentro, né? Do cronograma, da agenda, das pautas hoje na COP. Isso nos dá mais tranquilidade para cumprir essa viagem, sabendo o nosso papel, né? Achei muito proveitosa, muito importante essa reunião. Parabenizo aqui a fala de cada um. Até fico meio confuso, porque tem 3 Túlios nessa reunião aqui. Pela primeira vez eu consigo ver 3 Túlios, né, juntos. É uma coisa rara ter 2. Quando o Nilton fala Túlio, eu já não sei se sou eu, se não sou, nunca passei por isso. Mas, gente, eu queria só pedir a vocês uma coisa. A gente conhece muito bem o que o governo Lula, do presidente Lula, tem feito junto com a ministra Marina Silva, os avanços, as políticas, a gente defende diariamente isso no parlamento, combate com argumentos a oposição, né? Então, com relação a isso, a gente está bem instruído. A gente precisa, e eu queria contar com o apoio de vocês, Nilton, para poder ter um panorama melhor de cada país, né? Eu sei que são muitos países que participam, mas se a gente vê aí pelo menos uns 10, 12 países, para a gente saber se esses países eles cumprem com aquilo que foi estabelecido, os dados de emissão de carbono, de desmatamento, porque muitas vezes a gente vê representantes de outros países querendo imputar alguma culpa ao Brasil, né? E a gente precisa conhecer um pouco mais sobre a realidade desses países, qual a relação dele com esses eventos globais e principalmente se eles têm cumprido as metas que eles assumiram em COPs anteriores. Então, o que eu queria pedir, não for pedir muito a vocês que estão aí mais por dentro desses acontecimentos, uma página talvez com um resumo de cada um desses países, para que a gente possa chegar mais instruído nesse evento. É só isso, gente. Parabéns a todos e todas. A gente vai se ver e vai se falar muito nesses dias. Um abraço. Obrigado. Grande. Obrigado, Túlio. Carol, quer usar a palavra para Carol? Deputada Carol, deputado Túlio. Bom dia a todas e todos. Eu peço desculpa por não abrir minha câmera, mas estou aqui entre outras atividades, entre uma coisa e outra, mas acompanhando desde o começo também. E também quero agradecer, é muito importante a gente ter esse mapeamento, essa visão mais completa das pessoas que estão acompanhando as COPs anteriores, essa COP, a temática da questão do meio ambiente. Fazer esse alinhamento para nós é importantíssimo, porque, como disse o Túlio, a gente aqui na Câmara acaba ficando entre muitas temáticas e, às vezes, a gente não consegue aprofundar efetivamente em algumas questões. Então, essa reunião aqui está sendo fundamental para a gente ter esse panorama, né, de como o nosso país chega nessa COP, do que a gente espera para a próxima COP, quais são as nossas expectativas, do que a gente tem que se defender e não, né? Acho que isso é muito importante também, essa visão. E contem comigo, agradeço demais, espero que possa contribuir, né? A gente tem buscado fazer essa construção aqui na Frente Parlamentar Ambientalista e adquirir cada vez mais experiência e conhecimento para incidir efetivamente nas transformações que a gente precisa. Obrigada, deputado Nilton, obrigada a todas e a todos.
Obrigado, Carol. João, eu vou sair da reunião aqui, você, Lídia, e agradecer aqui o Túlio aí do Itamaraty, Anatone, Marina, Estela. Eu preciso sair correndo aqui, que o presidente da Comissão do Meio Ambiente está me aguardando lá para... Ele precisa fechar as emendas do orçamento e eu preciso ir lá, tá bom? Beijo para vocês, tá? Obrigado aí. Desculpa, João, mas aí tocam aí e depois a gente fala. Beijo. Imagina, obrigado, deputado. Na verdade, a gente tinha combinado até as 10 horas, então acho que só para encerrar, agradecendo a todas e a todos, principalmente as nossas pessoas convidadas de hoje, a Marina, que fez um esforço imenso para fazer essa conversa acontecer, então um super agradecimento e responder especificamente a Cleide, que perguntou aqui sobre um evento específico para parlamentares. A gente conseguiu, para o dia 3 de dezembro, a meio-dia, horário local de Dubai, um evento da Frente Parlamentar Ambientalista, do Grupo de Trabalho de Mudança Climática, só para parlamentares. Então, a gente está confirmando exatamente quais estarão lá presencialmente, para a gente ter ali 90 minutos para abrir um espaço de fala só para os nossos parlamentares brasileiros aqui da frente. Então, quem tiver interesse e disponibilidade para estar lá presencialmente, entre em contato com a gente, que a gente consegue proporcionar e fazer uma divulgação legal sobre esse espaço. Então, acho que chegamos a 1 minuto do tempo combinado. Queria agradecer para vereadores também, Vinícius. Será um prazer ter vereadores, deputadas, deputados, vereadoras nesse espaço. Vou deixar o contato ou comigo, ou com a Marina, ou com a Lídia, mas encaminha para mim que a gente consegue organizar. E para encerrar, agradecer a todas, todos, principalmente aí para os nossos oradores e oradoras. E nos vemos na COP e para quem a gente se vê nas SEMADs daqui a pouquinho também. Um abraço, pessoal. Bom dia para Um todos. abraço, gente. Bom dia, bom trabalho.